Hoje é dia de assunto sério, galera. Segundo dados da OMS, o suicídio é a quarta causa de morte entre jovens no mundo. Estamos no Setembro Amarelo e hoje vamos falar com uma psicóloga topíssima para entender um pouco melhor quando e como pedir ajuda. Esse é o C Update que começa agora. Mas antes, aquele recadinho especial. Não, eu não vou pedir para você se inscrever no canal, hoje não. Hoje eu quero dedicar esse espacinho aqui para deixar informações que podem salvar vidas. Se você está tendo problemas relacionados à sua saúde mental, ou se conhece alguém que esteja passando por alguma dificuldade, bom, a gente separou sites e telefones para te ajudar. Anota aí, Temos o www.setembroamarelo.com e o www.cvv.org.br. Mas se você preferir uma conversa, ligue para o Disque Saúde no 136 ou no Centro de Valorização da Vida no 188. E vamos lá! O Setembro Amarelo é aquele mês em que a gente chama a atenção de todos para a questão do suicídio. Bom, como eu falei lá no começo, a OMS revelou que o suicídio de jovens entre 15 e 29 anos virou a quarta causa de mortes no mundo. E mais, um periódico científico de estudos de pediatria apurou que os sintomas de depressão e ansiedade nos jovens simplesmente dobraram durante a pandemia. Ou seja, está mais do que na hora de falar sobre tudo isso. Aí, chamamos uma psicóloga maravilhosa para ajudar a gente a entender melhor o que está se passando na nossa cabeça. Naya, chega mais. Naya, como é que é? Assim, os jovens estão mais sensíveis à depressão, à questão da depressão, da ansiedade hoje? Eles estão ou eles são mais sensíveis? Eu acho que eles podem estar mais sensíveis no sentido que eles estão captando o adoecimento da sociedade. A gente tem uma cultura adoecedora, né? Então, imagina que é um momento de construção do eu, né? Esse início da vida, de identidade. Daí, justamente nesse momento, é uma cultura que cobra a perfeição, uma cultura... Eu falo para os meus alunos do cursinho, né, comunitário, que sou professora, que a gente vive uma vida editada, né? A gente está o tempo todo exposto à edição, o tempo inteiro. Então, a foto editada, o vídeo editado, maratonas de séries, rede social. Então, o tempo inteiro a gente está entrando em contato com aquilo que não é real, né? Com aquilo que busca a ideia de perfeição. Então, é uma pressão muito, muito grande no eu, né? É como se só quem eu sou, da natureza que eu sou, não fosse suficiente, né? Então, eu vejo que também a gente está vivendo um momento muito bom e muito importante de avanço nas questões que têm a ver com direitos humanos. E quando a gente avança nessas questões, na verdade a gente está avançando para a diversidade da vida, né? Então, quando a gente avança nos direitos humanos, a gente está avançando no sentido de liberdade. Quer dizer que o meu modo de ser, como eu sou, é aceito no mundo, né? Cabe, é respeitado. Então, tem um avanço muito importante que eu acho que atinge os jovens agora, que eu acho incrível, né? Então, eu vejo isso com a questão do racismo, eu vejo isso ainda com muita dificuldade, mas na questão da gordofobia, da homofobia, da transfobia. A gente hoje tem adolescente trans na escola, olha que maravilha. Há 10, 15, 20 anos atrás a gente não tinha. Era um nível de violência tão alto que era impossível estar dentro de uma escola. Então, quando a gente avança na questão dos direitos humanos, a gente também consegue fortalecer a identidade. Olha, eu sou singular, né? E a minha singularidade faz parte da diversidade humana. Então, isso é muito bom. Essa juventude está tendo acesso a isso e é muito bom. Mas também teve o avanço da tecnologia a favor do consumo. E isso eu acho que é a parte adoecedora, né? Porque o consumo, ele vai instigar uma necessidade que você nem tem, mas vai construir aquela necessidade. Isso era de alguma forma só sobre objetos. Mas eu tenho percebido que tem uma intensificação desse consumo ligado ao eu. Então não é só eu ter aquele objeto, não é só eu ter o carro.
eu tenho que saber, eu tenho que ter todas as informações, eu tenho que performar muito bem, eu tenho que ter um alto cargo, eu tenho que ter um corpo X, Y, a minha maquiagem tem que estar em dia, o meu cabelo tem que estar em dia. É muita pressão, muita pressão. E o tempo todo essas informações, elas vão entrando na nossa mente e vão dando um recado ali, todo dia pingando um pouco. O que eu sou não é suficiente. O que eu sou não é suficiente. Desse mundo editado, eu vejo esse mundo editado. E daí eu olho para mim ali no dia a dia, né? No dia a dia a gente ali, mais ou menos, né? Estamos vivendo, não tem nada extraordinário. E aí parece que não tem tanto valor, não parece que não tem tanta graça. Então, quando eu penso nesse aumento, a gente escuta mesmo, né? Eu tenho escutado, acho que você deve escutar também, a gente vai escutando enquanto sociedade, enquanto adultos também nessa sociedade, os jovens reclamando mais, dizendo mais, sendo mais diagnosticados, também mais medicados. E eu não acho que é uma geração só mais sensível. Eu acho que é uma geração mais exposta num momento muito importante de desenvolvimento, né? De identidade, mais exposta a essa cobrança sobre a performance, de como tem que ser um ser humano bom, né? E você acha que a pandemia reforçou isso um pouco mais, porque agora o contato com o mundo, basicamente agora tá passando isso, né, com as vacinas, e aliás, a galera que está assistindo a gente já fez uma pesquisa e apareceu que muitos jovens ainda não estão pensando em se vacinar e tem que vacinar, hein? Bom, mas voltando, o contato com o mundo, a janela com o mundo agora são as redes sociais. Será que isso ajudou a agravar ou a trazer mais essas questões de ansiedade, depressão? Eu acho que pode contribuir, né? Mas eu acho que o que contribui mais para esse momento é o momento pandêmico. A gente está vivendo uma tragédia, né? E mesmo é um adoecimento tão grande da nossa cultura que mesmo na tragédia ainda é chamado para performance, né? Então, muitos adolescentes estão vivendo um luto. Perderam a mãe, o pai, o tio, a avó, a tia, o amigo, o namorado, namorada, irmão. A gente tem mais de 500 mil, né? De pessoas que morreram nessa pandemia pelo Covid. Então, o que acontece é que isso nos abala. Eu acho que o mais importante para a gente tentar compreender esse momento o ambiente tem extrema influência no nosso bem-estar. Extrema influência. Eu acho que é importante porque a gente vem de umas ideias nos últimos anos, talvez nos últimos 10 ou 20 anos, é como você sente. Inclusive, eu acho que uma boa parte de culpa é da psicologia mesmo, né? De como a psicologia foi pensada e montada e como algumas ideias foram espalhadas sem aprofundamento. Então, tem uma ideia meio de fundo de não é sobre o problema, é sobre como você vive o problema. E não, esse é o problema também. Não tem como a gente ficar feliz quando o momento é triste. Não tem como a gente ficar em atividade numa situação que pede recolhimento, né? Então eu percebo que, por exemplo, muita gente está vivendo luto sem nem se dar conta que está vivendo luto nesse momento, né? Então, e também tem um chamado, inclusive se a gente for pensar nesse adoecimento da sociedade, o luto tem ficado de fora. Tem pessoas que me procuram encaminhadas por familiares, amigos, ou mesmo empresa, porque já estão muito tempo triste. E esse tempo, às vezes, são 2 meses. E quando eu pergunto o que aconteceu, o pai morreu, né? E não pode, tem que ficar só um pouquinho triste, né? Tem que seguir, porque é como você reage, né? E daí tem que reagir bem e só seguir. É muito difícil isso. Então, eu fico imaginando quanto adoecimento provoca uma sociedade que vai dizendo que o que você é pouco, o que você não vale, você tem que ser mais, e tem que ser melhor, e tem que ser maior. E aquilo que é natural, que são as nossas emoções todas, raiva, tristeza, alegria, euforia, tudo isso é da nossa natureza.
eu. Mas algumas não tem que ficar de fora, né? Então, eu posso ficar alegre, e alegre, e alegre, e alegre. Eu não posso ficar triste, porque parece que não cai muito bem. Eu não posso ficar com raiva, porque parece que não cai bem. E daí eu tenho a impressão que aí entra o diagnóstico. Sabe? Às vezes eu tenho a sensação de que o adolescente vai precisando de diagnóstico para poder legitimar, validar, não só dos adolescentes, né? Mas legitimar o que eu estou sentindo. Então, peraí, eu não estou bem. E daí eu vou lá e dou uma olhada na rede social e tem posts, e tem TikTok, e tem vídeos dizendo o tempo inteiro quais são os sintomas do adoecimento. Então, se você tiver 3 aqui ou 5 aqui dessa lista, então você tem ansiedade generalizada, então você tem depressão, então você tem pânico. Tem tido uma busca muito grande por diagnósticos e bem pouco pelas causas, né? Bem pouco mesmo esse olhar do lado de fora. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que nesse momento pandêmico que a gente ficou mais ainda com a tela, aumenta, acho que sim, aumenta a exposição a esse mundo editado. E daí, claro, isso também vai trazer prejuízos para a gente, mas eu acho que o maior prejuízo desse momento pandêmico, em termos de saúde mental, é que a gente perdeu um bem precioso, que é o contato, que é a corporeidade, né? Estar com as pessoas via corpo. E isso realmente a gente perde demais. A gente perde, inclusive, em termos hormonais, né? Com os hormônios que a gente libera de bem-estar, de saúde, quando a gente está em movimento, em contato. Né? Uhum. Então, uma coisa que você falou que me pareceu muito importante, e de fato, né? Quer dizer, não importa tanto o diagnóstico, mas sim o que está causando aquilo, né? Então, quer dizer, não é tão interessante o jovem falar assim, olha, eu tô sentindo isso, então eu tô com depressão, mas o que está me botando nesse quadro? Como é que o jovem, como é que ele pode lidar com esse processo, descobrir o que realmente está acontecendo com ele? Que dica que a gente pode dar para o jovem que está nesse caldo, né? Complicado e difícil de entender. Como é que a gente pode orientar esse jovem? É um caldo bem complicado mesmo, porque por um outro lado, quando se chega a um diagnóstico, quando esse jovem consegue encontrar ali, é quando geralmente ele consegue ser tratado, né? Só que nesse lugar patológico, já nesse lugar patológico. Então acaba sendo um recurso que funciona, e daí um recurso que funciona vai reforçando, né? Mas eu acho que tem uma questão que a gente precisa se atentar, para além dos diagnósticos, que é a questão da saúde. Se fala muito sobre saúde mental, tem se falado muito, é claro que isso é muito importante, é um avanço também, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando do quê? Porque é sobre saúde. Existe uma ideia teórica de divisão de mente e corpo, mas isso só existe na teoria, né? Inclusive, eu acho que é uma questão para a ciência realmente rever, avançar, porque essa ideia é uma ideia que nos prejudica. Não existe essa divisão. Eu brinco que não existe o meu corpo e um anexo que fica a mente, né? Não existe. Então tudo que eu sinto está dentro do corpo, o tempo todo experiência corpórea. O tempo inteiro a gente está numa experiência corporal. O ego está aqui, é corporal. O Freud já disse ali no passado, o ego é corporal. Nós temos nossas experiências todas via corpo. Então a nossa emoção vai influenciar os nossos órgãos vão influenciar nossas emoções. É um mecanismo só. Pensando assim, como é que a gente pode olhar para a questão da saúde? Né? Se a gente fica só naquela caixinha da saúde mental, parece que a única solução é psicoterapia. Ou a única solução é medicação. Se a gente consegue ampliar um pouco a nossa visão e pensar sobre saúde, dá para cada um pensar assim e sentir, né? Voltar para essa experiência do sentir. A gente sabe quando não está bem, né? A gente, em geral, algumas pessoas talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade, mas em geral, a gente sabe quando não está bem. A gente sabe quando eu tenho uma dor de barriga e passou. E também a gente sabe quando, não, eu tô tendo dor de barriga todo dia. Opa, isso não é normal, isso é um alerta.
né? A gente, de alguma forma, percebe quando a gente sai do estado de saúde para um adoecimento. Esse é o alerta. E daí isso vai ser para tudo. Né? Enquanto a gente fica só dividindo muito saúde mental, saúde física, a gente perde esse alerta que o próprio corpo dá de não estou bem. Verificando não estou bem, o que é que eu não estou bem? O que eu tinha antes que eu não estou tendo agora? Eu tinha um estado de saúde e perdi. Então, o que eu perdi nessa mudança, né? Aí, eu acho que a gente entra numa questão mega importante sobre autoconhecimento, né? Sobre se conhecer, sobre reparar. Olha esse funcionamento. Será que quando eu durmo menos, no outro dia eu estou mal? Será que quando eu bebo muito, no outro dia eu dou uma queda? Quando eu ando de bicicleta, eu fico melhor? Né? Quando eu estou jogando bola, eu percebo que eu fico rindo mais e que aquilo me traz um bem-estar, que eu me sinto mais saudável. É esse um caminho importante que a gente precisa resgatar, inclusive. Se a gente ficar só no diagnóstico, a gente perde a vida. A vida vai indo embora, vai ficando só diagnóstico e tratamento, né? Eu acho que talvez esse olhar para o corpo como um todo, para a saúde como um todo. A gente tem pesquisas que mostram a eficiência da caminhada, da corrida, da caminhada, para combate à depressão. E é uma porcentagem alta, cada vez mais vão chegando nas pesquisas que o corpo-movimento, ele previne descompassos na nossa mente, porque está tudo conectado. A gente tem um corpo muito sábio, ele tem uma tendência à autorregulação, ele tem uma tendência ao bem-estar, mas a gente precisa que ele se movimente, né? E daí movimento não é simplesmente academia, pode ser para quem gosta, né? Mas dançar enquanto está limpando a casa, né? Dar um rolê com os amigos, jogar uma bola, sabe? Andar com o cachorro. A gente perde essa sutileza, essas miudezas da vida, são super simples e extremamente saudáveis. Então, eu acho que, de alguma forma, é um retorno ao natural, entre aspas, claro, mas retorno ao natural é sair dessa ideia da vida ditada. Voltar um pouco mais para a corporeidade, né? Então, eu sou geralmente a psicóloga que vai, quando pede para falar de saúde mental, eu vou falar muito do corpo. Porque não existe um anexo. Não existe. É dentro do corpo que a gente vive a nossa saúde mental. É dentro do corpo. Muito bom. E Naya, a gente está infelizmente chegando no final da nossa conversa. E assim, que dica que a gente pode dar de leitura, de filme, de série, que pode ajudar quem está assistindo a gente agora nesse processo de autoconhecimento e de tomada de consciência, né, do seu estado naquele momento, para até melhorar, enfim, perceber se está passando por algum quadro realmente que inspira cuidados. O que a gente pode indicar de livros, de séries, de filmes? O que você diria aí? Eu talvez vá contra a maré e não indico nenhum filme, nenhum livro, muito pelo contrário. Então, indica para sair, fazer e andar. Exatamente, porque olha, é uma geração que está desde criança também muito exposta. É diferente da minha geração, da sua, que a gente teve um tempo livre, só viver. Né? A geração de agora, os jovens de agora, já estão expostos a muita informação, a muito conteúdo. O sofrimento, ele também vem desse excesso. A gente não dá conta de tanto conteúdo, de um saber que geralmente ele vem raso, porque quando o saber vem mais profundo, a gente tem tempo de elaboração. O saber de hoje não, ele vem. Então, assistam e leiam o que vocês sentirem vontade, o que chamar, o que der vontade, mas, principalmente, saiam de casa, né? A gente está numa pandemia, saiam com cuidado, né? Porque ainda estamos nessa situação. Mas eu acho que é muito mais sobre você procurar menos a informação fora e mais dentro. Então, um pouquinho aquela coisa do... Eu estou me sentindo saudável? Eu sinto que eu tinha uma saúde, alguma coisa mudou? O que é isso que mudou? Então, é aquele retorno, sabe? Volta e se olha. Um pouquinho de procurar fora.
a resposta para aquilo que você está sentindo. Só você sabe o que você está sentindo, né? Por mais que nós somos humanos e daí guardamos semelhanças, vamos voltar um pouquinho, resgatar a singularidade. É só você que sente desse jeito. Então, volta, se olha, se cuida, se alimenta, bebe água, cuida de si. Mais uma dica que eu posso dar, que é a arte. A arte nos ajuda em muita coisa. Então, degusta enquanto arte um livro, degusta enquanto arte um filme. Playlist é uma coisa que ajuda muito, então essa é realmente uma coisa que eu indico, playlist. Façam playlists. Sente a música, essa música me deixa animada, playlist de animação. Sente a música, essa música me deixa calma, playlist de calmaria. Quando você estiver agitada, você tem uma playlist. Isso ajuda muito, né? Tem aí várias pesquisas também mostrando, inclusive com pessoas que têm Alzheimer, que a mente está toda ali avançada com a doença, mas a memória musical permanece intacta. É uma memória muito forte que a gente tem. A gente escuta e já sente. Então, essa é uma tecnologia facinho aí de graça que dá para utilizar nos momentos difíceis. Você coloca a sua playlist que te deixa bem. E isso realmente faz diferença. Eu peço para que vocês experimentem, porque faz diferença. Neia, obrigado, viu, por participar aqui do De nada, C-Update. imagina. Tomara que surjam outras oportunidades para a gente voltar a se falar. Sim, eu agradeço também. Conversa importante, né? Então eu vou repetir o que eu falei lá no começo. Não pense 2 vezes em buscar ajuda caso sinta que precise, tá bom? Então, galera, era isso que eu tinha para hoje. Eu sou o André e essa foi mais uma edição do C-Update. Até semana que vem. Tchau!